Olá, amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021. Estamos estudando a última lição deste trimestre, a lição 13. E o título da lição de hoje é Livres de Culpa. Eu leio Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 5:1, aprendemos que fomos justificados, sentido positivo. Em Romanos 8:1, aprendemos que não somos condenados, sentido negativo. E então, a ideia fica clara. Somos justificados. Portanto, não somos condenados. O que é ser justificado? A palavra justificação vem do ambiente do tribunal. Nós somos considerados criminosos e denunciados culpados no tribunal de Deus. E mesmo que queiramos alegar inocência em termos de observância externa da lei, a própria lei denuncia que nossos motivos e desejos não são bons, e então despedaça qualquer uma de nossas defesas. Em Romanos 7,14 está escrito: Eu sou meramente humano e estou vendido como escravo ao pecado. Amigos, essa é a nossa situação. Mas depois dessa confissão e reconhecimento, há uma comoção na corte. O nosso advogado se põe em pé e fala por nós. E em lugar de estar de acordo com a nossa morte, ele apresenta a sua própria morte. Embora ele conheça a nossa desobediência, ele mostra a sua obediência. E em lugar de exigir a nossa justiça, ele nos cobre com sua própria justiça. Ele destaca-se como nosso representante e, devido a ele, o veredito é pronunciado. Estamos livres de culpa. Estamos livres das acusações da lei que nos condenou anteriormente. Isto é justificação pela graça através da fé. Assim que, irmãos, vivamos com a cabeça em alto e o coração cheio de esperança, porque se estamos com Cristo, não há condenação contra nós. O nosso registro está limpo. Esta é a boa notícia. Mas antes disso, eu queria, antes de chegar a uma conclusão sobre esse tema, eu queria colocar 4 perguntas importantes que a lição indiretamente nos faz. A primeira: todos nós somos culpados? Resposta: sim. Todos fizemos coisas das quais nos envergonhamos, coisas que gostaríamos de desfazer, mas não podemos. Segunda pergunta: por que o Senhor nos livra da culpa? Por que somos livres da culpa? Amigos, graças a Jesus e ao sangue da nova aliança, ninguém precisa viver sob o estigma da culpa. De acordo com Romanos 8:1, não há condenação contra nós. O juiz supremo não nos considera culpados. Ele nos vê como se não tivéssemos feito as coisas das quais nos sentimos culpados. Por causa do sangue da aliança, nós que escolhemos entrar em aliança com Deus, que escolhemos obedecer às condições da fé, arrependimento e obediência, podemos ter o fardo da culpa removido. Jesus pagou a pena por nós e agora está na presença do Pai, apresentando seu próprio sangue em nosso favor, apresentando sua própria justiça em lugar de nossos pecados. Uma outra questão, já falamos sobre se somos todos ou não culpados, já falamos por que nós somos livres da culpa, mas por uma terceira questão, que é a seguinte: qual é a vontade de Deus em relação a tudo isto? A vontade de Deus é nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos e capacitar-nos para viver uma vida de santidade. Podemos então pedir essas bênçãos, crer que as recebemos e agradecer por tê-las recebido. É nosso privilégio ir a Jesus, ser purificados e nos apresentar diante da lei sem qualquer vergonha ou remorso. É o que o texto de Romanos 8:1 diz. A última pergunta: o que acontece na vida da pessoa redimida? Irmãos, toda verdadeira conversão ao Senhor produz uma alegria permanente na vida. Quando um pecador se rende à influência do Espírito Santo, vê sua própria culpa e mácula em contraste com a santidade do grande examinador dos corações. Ele se vê como condenado, como transgressor. No entanto, não deve se entregar ao desespero por causa disso,
pois seu perdão já está assegurado. Pode se alegrar por causa disso, porque a certeza do perdão lhe é assegurada no amor de um Pai Celestial perdoador. A glória de Deus, amigos, a glória de Deus é envolver os seres humanos pecadores e arrependidos nos braços de seu amor. A glória de Deus é tratar as nossas feridas, purificá-las, limpá-las, purificar a nossa vida do pecado e dar-nos as suas vestes da salvação. Por isso, eu queria insistir com a tese central da lição de hoje. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Guarde isso no coração. Você, em Cristo, está livre da culpa. Amém.